O Sr. Bamba era professor de literatura e história numa universidade de prestígio, um lugar que representava tanto a elite acadêmica como o microcosmo de poder social. A instituição atraiu estudantes de famílias influentes, jovens com nomes prestigiados e grandes expectativas. A universidade, com sua arquitetura imponente e tradições antigas, foi projetada para preparar a futura classe dominante. Mas por trás das fachadas majestosas e dos diplomas brilhantes havia uma realidade menos brilhante, um mundo onde o elitismo e a superioridade eram princípios baseados em privilégios herdados e não no mérito pessoal. Os estudantes, imersos nesta cultura de privilégios, eram muitas vezes insensíveis à realidade dos outros, priorizando seu estatuto social sobre a autenticidade da experiência humana. Para eles, o Sr. Bamba era apenas um simples professor, um homem pequeno sem grande importância, especialmente se comparado à linha de elites a que pertenciam. A sua visão do mundo era marcada pela ideia de que títulos, nomes e dinheiro eram a medida do valor de uma pessoa. No entanto, o Sr. Bamba não ficou impressionado. Durante anos, ele aprendeu a navegar nesse tipo de ambiente. Ele era um homem de rara dignidade, uma dignidade que não pode ser comprada. Para ele, os princípios eram mais importantes que as distinções sociais. A verdadeira educação, aquela que desperta o pensamento e nutre a alma, era muito mais preciosa do que o reconhecimento de uma elite social. Ele permaneceu ereto, com respeito inabalável por seus alunos, apesar de sua atitude condescendente. Este respeito não surgiu do medo ou da submissão, mas da profunda convicção de que uma educação de qualidade deveria ter como objetivo libertar a mente, permitir que todos se descobrissem para além dos limites impostos pela sociedade. O Sr. Bamba nem sempre viveu nesta segurança intelectual. Ex-aluno brilhante de uma universidade de prestígio na Europa, ele teve que superar provações muito mais difíceis do que as enfrentadas pelos seus alunos. Como jovem negro num mundo acadêmico predominantemente branco, ele teve de provar o seu valor não só através do seu conhecimento, mas também através da sua resiliência. Cada passo que deu, cada palavra que proferiu, cada ideia que defendeu foi escrutinada, por vezes rejeitada, muitas vezes posta em dúvida, simplesmente porque não nasceu com a cor de pele certa. A discriminação e o preconceito racial eram omnipresentes em ambientes onde a cor da pele determinava o acesso aos recursos, ao respeito e, por vezes, até a simples consideração. No entanto, esses obstáculos criaram nele uma força silenciosa. Ele aprendeu a se defender com o intelecto, a responder aos ataques com argumentos sólidos e ponderados e a manter a calma diante da injustiça. Em vez de se deixar dominar pelo ódio ou pela indiferença, escolheu cultivar uma autoridade silenciosa, uma autoridade conquistada através do rigor e do conhecimento, e não através da arrogância ou de lutas pelo poder. Neste mundo de aparências e hierarquia social, o Sr. Bamba sabia que só a verdade, a integridade e a dignidade poderiam penetrar nos muros da ignorância. E ainda assim, naquele ano, uma lição lhe seria ensinada, mas não pelas instituições acadêmicas, nem pelas autoridades sociais que ele respeitava. Viria dos seus alunos, um grupo particularmente arrogante, jovens que acreditavam que a grandeza de um nome ou de uma família lhes dava capacidade de julgar os outros. Dentre esses alunos, Maxime se destacou. Alto, bonito e rico, ele carregava dentro de si toda a arrogância de um herdeiro de uma longa linhagem de privilégios. Ele não entendia por que deveria respeitar um homem como o Sr. Bamba. Maxime era um produto do sistema, habituado à ideia de que tudo lhe era devido, um jovem convencido de que a sua posição social lhe dava direito sobre os outros, incluindo seus professores. No primeiro dia do semestre, quando o Sr. Bamba entrou pela porta da sala de aula, a atitude da elite estudantil foi imediatamente sentida. Murmúrios de hostilidade espalharam-se entre os estudantes, mas foi Maxime quem lançou a primeira farpa, um olhar de desprezo dirigido ao professor, seguido de um alto escárnio. O velho professor. Ele deve ter se destacado aqui, mas não vejo como ele pode nos ensinar alguma coisa, disse ele em voz baixa, alto o suficiente para o Sr. Bamba ouvir. O professor, porém, não sentiu raiva nem humilhação. Ele enfrentou esse tipo de preconceito durante toda a vida. Ele sabia que não poderia mudar a perspectiva de todos os seus alunos com um simples gesto ou palavra. Mas ele também entendeu que esta classe de elite, se não compreendesse o valor da verdadeira educação, deveria receber uma lição mais profunda do que a de um livro didático. Uma lição que não seria ensinada por palavras, mas pela própria experiência da própria arrogância e preconceito. O que ainda não sabiam é que o Sr. Bamba não vivia da validação daqueles que se consideravam superiores.
Ele nunca tentou agradá-los. O seu objetivo era simples: abrir-lhes os olhos, não para sua superioridade, mas para sua humanidade. Ele sabia que a verdadeira educação não consistia em encher cabeças de informações, mas em aprender a olhar além das aparências, a ver os outros sob a sua verdadeira luz e a compreender que as verdadeiras lições da vida muitas vezes surgem nos momentos em que acreditamos que somos mais invencíveis. As semanas passaram e as provocações de Maxime e dos seus camaradas tornaram-se cada vez mais perniciosas. A princípio, seus comentários sarcásticos pareciam meras explosões de juventude casual. Mas, gradualmente, eles tomaram um rumo mais insidioso. Nas aulas, Maxime e seus amigos eram constantemente condescendentes com o Sr. Bamba. Questionavam os seus métodos de ensino, interrompiam no meio da explicação e zombavam do seu sotaque africano cada vez que pronunciava certas palavras, como se a sua origem fosse uma falha que ele tinha de espiar através da submissão silenciosa. Suas risadas muitas vezes irrompiam quando ele corrigia um erro, e suas risadas barulhentas soavam como uma afirmação de sua suposta superioridade intelectual. Maxime, em particular, parecia ter tomado a decisão de fazer da vida do Sr. Bamba um parque de diversões para sua arrogância. Todos os dias ele tentava desestabilizar seu professor, colocando na defensiva com perguntas capciosas ou fazendo comentários cínicos para fazê-lo perder a calma. Ele sabia que o Sr. Bamba não era do tipo que se deixava levar pela raiva, mas estava determinado a levá-lo ao limite, a reduzi-lo ao estado de velho professor que tanto desprezava. Um dia, durante uma aula particularmente difícil sobre a Revolução Francesa, Maxime, sem se preocupar com o contexto ou a situação, disse com desdém: "Francamente, você precisa revisar um pouco a história antes de nos ensinar. Você confunde as datas como se estivesse falando da sua avó." Os outros estudantes caíram na gargalhada, sua zombaria desprovida de qualquer sutileza, mas de óbvia crueldade. O Sr. Bamba sentiu um choque interior, uma dor lancinante que se espalhou pelo seu coração, como se cada palavra de Maxime fosse um tapa direto na sua dignidade. Sentiu o peso da humilhação coletiva, não só de Maxime, mas também dos demais alunos que pareciam cúmplices desse desprezo. Mas em vez de ceder à tentação da raiva, da revolta ou da frustração, o Sr. Bamba reservou um momento para respirar profundamente, para voltar a concentrar-se. Ele sabia que a emoção da raiva, embora inata, não era a resposta que queria oferecer aos seus alunos. O que ele lhes mostraria era muito mais poderoso do que a raiva: dignidade, autocontrole e a importância de refletir sobre a história. Num tom calmo, quase paternal, ele respondeu: "Maxime, entendo que você esteja cansado de livros e cursos. Mas história não é entretenimento. É um espelho da humanidade, e você não pode compreender o futuro se não compreender o passado." Essa resposta, comedida e calma, pareceu irritar Maxime ainda mais. Ele não esperava tamanha serenidade diante de sua provocação. Isto perturbou-o, mas ao mesmo tempo ele estava determinado a levar a questão um pouco mais longe, para testar a paciência do Sr. Bamba. Fez então uma série de perguntas cada vez mais absurdas e incongruentes, na esperança de que o professor, dominado pela dificuldade, acabasse por perder a calma. Mas a cada interrupção, a cada nova zombaria, o Sr. Bamba respondia com serena sabedoria, recusando-se a ser arrastado para um jogo infantil de poder. Esta calma, longe de acalmar a atmosfera, alimentou a frustração de Maxime e dos seus camaradas, que começaram a unir-se no desprezo coletivo, partilhando uma espécie de desafio silencioso contra o seu professor. A situação parecia um pouco mais tensa a cada dia. O Sr. Bamba, geralmente um professor respeitado, viu-se agora reduzido ao papel de alvo, motivo de chacota de uma turma que optou por vê-lo não como mentor, mas como uma figura de autoridade a ser derrubada. O que começou como uma zombaria isolada tornou-se uma campanha difamatória completa. Mas o Sr. Bamba sabia que tudo isto fazia parte de um processo de aprendizagem maior. Ele não cederia à provocação, mas se perguntava até onde deveria ir para ensinar a esses jovens um princípio mais importante do que qualquer coisa que pudesse ensinar-lhes num livro: humildade, dignidade na adversidade. Uma semana depois, quando a tensão entre ele e seus alunos atingiu o auge, um imprevisto mudou a dinâmica da aula. O Sr. Bamba organizou um seminário fora da universidade, um encontro com ex-alunos que tiveram sucesso no mundo profissional. O objetivo era simples: proporcionar aos alunos uma oportunidade única de conhecer pessoas que usaram a educação como alavanca para superar obstáculos e alcançar posições de liderança e respeito.
Foi uma oportunidade para os alunos compreenderem não só a importância da educação, mas também a importância do respeito, da humildade e do trabalho árduo. Maxime e seus amigos, sempre com espírito de zombaria e desafio, decidiram ir ao seminário, pensando que poderiam aproveitá-lo como uma nova oportunidade para ridicularizar seu professor e seu grupo de ex-alunos. Mas o que eles não sabiam era que o Sr. Bamba não era apenas mais um professor. Ele convidou seus ex-alunos para compartilharem suas experiências, e alguns deles se tornaram figuras influentes em suas respectivas áreas. Um dos convidados, um advogado de renome, começou a contar como o Sr. Bamba o apoiou durante os seus anos de universidade, como, apesar da discriminação racial que enfrentou, o Sr. Foi um choque para Maxime e seus camaradas. Este professor, a quem tanto desprezaram e ridicularizaram, teve um tremendo impacto na vida de outras pessoas. Ele não foi apenas um homem calmo e reservado, mas um mentor, um guia, um modelo de dignidade e perseverança. À medida que as histórias dos ex-alunos continuavam, descobriram que o Sr. Bamba tinha superado desafios muito maiores do que tinham imaginado. Eles perceberam que ele havia usado seu conhecimento e dignidade para elevar outras pessoas, apesar dos obstáculos que enfrentou. Este evento foi um ponto de viragem para Maxime e seus camaradas. A sua percepção do Sr. Bamba, bem como da própria educação, mudou. Compreendiam que a educação não era apenas um meio de acumular conhecimentos para passar em exames ou encontrar um lugar no mundo, mas um processo de desenvolvimento pessoal que permite a cada um descobrir-se e afirmar-se, quaisquer que sejam os desafios a superar. Já não estavam na presença de um simples professor, mas de um homem que transformou seu próprio sofrimento numa fonte de poder para aqueles que se dispuseram a ouvir. No dia seguinte, na aula, o clima era diferente. Maxime, com o coração pesado, levantou-se da cadeira. Ele percebeu o erro da sua arrogância e, com uma humildade que nunca demonstrou, aproximou-se do Sr. Bamba. Professor Bamba, começou ele, com a voz trêmula, sinto muito por tudo o que disse. Não entendemos quem você é ou o que representa. Os demais alunos, que assistiam à cena em silêncio, também se levantaram e murmuraram desculpas. O Sr. Bamba, com um olhar de sabedoria, respondeu simplesmente: errar é humano. O importante é aprender com os erros e melhorar. Nunca estamos acima da humildade, e isso é a verdadeira grandeza. À medida que o semestre avançava, as atitudes dos alunos mudaram drasticamente. Não só começaram a respeitar o Sr. Bamba, mas também começaram a apreciar a riqueza das suas aulas e ensinamentos. O que o Sr. Bamba lhes deu naquele dia foi muito mais do que uma lição de literatura ou história. Foi uma lição de vida sobre respeito, humildade e verdadeira grandeza humana. Maxime, em particular, entendeu que o intelecto, o conhecimento e a dignidade são poderes que não podem ser obtidos através do desprezo pelos outros, mas apenas através da compreensão, da escuta e do respeito mútuo. Assim, apesar das humilhações que sofreu, o Sr. Bamba foi para eles mais que um professor. Foi um modelo de sabedoria e de humanidade.